Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos para mais uma videoaula. Para nossa primeira videoaula, como criar jogos em HTML5. Caralho, derrubou o negócio. Quase quebrei tudo aqui, vamos lá. Nós vamos aprender a como criar jogos em HTML5. Isso mesmo, é um novo curso, é gratuito. Vamos lá. Apostila Construct 2. Isso aqui é uma engine, é a ferramenta que a gente estará utilizando para criar os nossos jogos. Traduzida para português do Brasil, conteúdo extra para videoaula, custo de criação de jogos em HTML5 e aqui o nome da engine. Estarei descendo aqui. Aqui é a nossa apostila 01, a fonte, esse aqui é o site oficial, ele foi traduzido. E aqui é um conteúdo extra para você estar aprendendo outros recursos. Estarei voltando ao nosso site. O nosso site ele foi reestruturado. Essa semana não teve nenhuma videoaula porque eu fiquei a semana toda trabalhando no site. Agora tem atendimento online de segunda a sexta, de 9 às 12. Sistema de notícias. Tem notícias sobre tecnologia. Todos os dias está tendo, de segunda a sábado, notícias sobre educação e notícias do Portal Guarapa. O que a gente fez? A gente reorganizou as notícias e separou. Se você clicar aqui, você estará passando e vendo até notícias anteriores e a primeira é mais recente. Você estará clicando em cursos gratuito, estará abrindo nossa página e será mostrada a nossa ferramenta. Eu tenho aqui um exemplo de um jogo criado. Ele não foi criado em HTML5, mas ele foi criado em Flash por um grande estúdio que é a Miniclip. Esse jogo é um pouquinho antigo e eu gosto muito dele, é um dos meus jogos favoritos. Isso aqui é um jogo, a maioria do mesmo com o surgimento do HTML5 e outras ferramentas, a maioria dos jogos da internet, dos grandes estúdios de jogos como o Miniclip, eles são feitos em Flash. Só que agora chegou o HTML5. O HTML5 ele é melhor que o Flash por vários motivos, o que não será explicado nessa videoaula. O foco dela é a gente criar um jogo e é o que a gente estará fazendo. Aqui é só uma explicação sobre o Flash e o HTML5. Aqui é um jogo, mas o jogo é muito legal, muito bom. E você poderá criar qualquer tipo de jogo. Se você já jogou aqueles jogos online, jogo de corrida, jogo de tiro, jogo de RPG, jogo de guerreiro, de luta, não importa. Com essa ferramenta a gente vai poder criar qualquer jogo. Estarei fechando aqui e a nossa página já abriu. Logo aqui, o nosso curso foi reorganizado também. Agora está muito mais fácil de acessar. Tem um curso de HTML5 de criar site, edição de vídeo, internet, design, violão, tudo. E aqui, criação de jogos em HTML5. Começa o curso clicando aqui. Estarei clicando para carregar a página. Está aqui. Curso Criação de Jogos em HTML5. Foi organizado tudo. Estarei lendo, estarei acompanhando, estarei explicando. Requisitos. Nós estaremos utilizando uma Game Engine gratuita Construct 2. Sistema operacional Windows XP, Vista e Server. Pessoal aí que usa Linux, ainda não testamos, mas é possível executá-lo através do Wine. Quem testou e obteve bons resultados pode estar compartilhando conosco nos comentários. O Wine é uma ferramenta para o Linux que ela permite executar programas, jogos que embora não tenham sido criados originalmente para o Linux, mas ele consegue executar. Eu utilizo o Linux, a distribuição Ubuntu, não é sempre que eu utilizo ele, mas para alguns recursos, para algumas funcionalidades ele é muito interessante. E eu utilizo ele e já executei programas pelo Wine. Ainda não testamos, mas você está à vontade, você que usa, você está testando, está comentando. Navegador, essa aqui é uma parte essencial. Se você está olhando esse site, claro que você usa um navegador, mas esse navegador tem suporte para HTML5? Isso é muito importante. É necessário ter um navegador que esteja em constante desenvolvimento. Ou seja, se você utiliza algum navegador, mesmo que seja Firefox, Internet, o Google Chrome ou Opera,
Se você utiliza algum desses navegadores e a versão dele é muito antiga, não é aconselhável. Você deve baixar a versão atual. E se você utiliza algum navegador que não esteja aqui, mas ele foi descontinuado, o que é isso? É que ele tem a última atualização dele tem mais de... foi há um ano atrás, digamos assim. Então ele foi descontinuado, está desatualizado. Você deve utilizar um navegador que está em constante desenvolvimento. Aqui estarei recomendando os 4 principais. Clicando em cada link, você será redirecionado para a página. O que é um Game Engine? É um motor de jogo, também conhecido pelo termo em inglês Game Engine ou simplesmente Engine. É um programa de computador ou conjunto de bibliotecas para simplificar e abstrair o desenvolvimento de jogos. Ou seja, essa ferramenta vai simplificar e abstrair o desenvolvimento de jogos. Ele vai facilitar a nossa criação e a nossa produtividade. Assim como os jogos em Flash são criados pela ferramenta da Adobe Flash, pelo Adobe Flash, ele é uma ferramenta que não é gratuita, ela é paga. E você cria não somente jogos com ela, tem recursos sim para jogos. A maioria dos jogos foram criados nela. E ela tem recursos de animação para criar jogos. Praticamente tudo nessa área assim, relacionado a isso você pode fazer com Flash. Inclusive já existe até MMORPG em Flash. Então ele tem sim seu potencial. Então podemos dizer que o programa ele é uma engine. É uma ferramenta, assim como é um motor de jogo. Talvez ele não foi criado inicialmente para isso, mas ele tem esses recursos que permitem a criação de jogos e animações. Só que essa nossa engine que a gente estará baixando, executando e criando nossos jogos, ela foi criada mais específico para isso, para a criação de jogos. Para simplificar e abstrair o desenvolvimento de jogos eletrônicos ou outras aplicações com gráficos em tempo real, para videogames e ou computadores rodando sistemas operacionais. A funcionalidade tipicamente fornecida por um motor de jogo inclui um motor gráfico para renderizar gráficos 2D e ou 3D, um motor de física para simular a física ou simplesmente para detecção de colisão, isso é muito importante, suporte a animações, som, inteligência artificial, network, gerência de memória, gerência de arquivo, gerência de linha de execução, suporte e gráficos de cena e entidades e suporte a uma linguagem de script. Eu já falei tanto nesse construct que a tradução seria construir 2. O que é esse engine? O que é esse motor de jogo? O que é isso? Construir 2 é um motor de jogo, uma game engine, que permite que qualquer um fazer jogos. Esse qualquer um quer dizer assim, pessoas que não têm muito conhecimento em programação, porque um jogo para ser criado ele precisa ser programado. Então, com essa ferramenta ela facilita a nossa criação. Assim como com o Flash, você não precisa necessariamente saber programar, você precisa aprender alguns recursos dele, a como utilizar a ferramenta. Embora ele tenha alguns comandos, sim, o Flash, o ActiveScript e vários outros comandos que tem uma certa programação, só que a ferramenta ela facilita a nossa criação. Você não precisa criar lá do zero, sem qualquer experiência em programação, como aqui é falado. Isso aqui é um vídeo. Se você clicar, pode estar clicando play. É uma demonstração de um jogo. Ele é um vídeo de 1 minuto e 52. Tem uma demonstração de um jogo criado em poucos minutos. Ele é muito simples de estar utilizando, mas ele tem um grande potencial. Ele pode criar tanto jogos simples como jogos mais avançados. Como instalar? Você baixa o arquivo de instalação e inicia a instalação. Siga os passos durante a instalação. Comece a fazer jogos. Clicando nesse link, você será redirecionado para a área de download para você estar baixando. Ou você entra no site oficial, clica em download e baixa. Imagens que serão utilizadas na criação do seu jogo em HTML5. Essas imagens foram criadas pelo site Construir 2, onde no tutorial básico ele indica eles para utilizar na sua primeira criação.
Você deve salvar todas essas imagens no seu computador, pois utilizaremos ela na nossa videoaula. Para isso, é só clicar o botão direito do mouse na imagem e clicar em salvar a imagem como. Então estarei salvando todas essas 5. Todas essas 5 imagens, que é o fundo, que é o nosso player, que é a bullet, que é a nossa bala, monster e explosão. Já temos aqui a nossa pasta criada. Eu, como sou esperto, a apostila que eu traduzi ela está disponível no nosso site na seção de apostilas. Você pode estar baixando ela, ou aqui logo abaixo nessa mesma página também tem um link para você estar baixando. Eu tenho aqui, ela é uma apostila de apoio. Tudo que será ensinado na primeira videoaula está nessa apostila. Assim que eu lançar a segunda videoaula ensinando outros recursos, também vai ter uma apostila referente à segunda videoaula. E aqui é o programa já instalado e o atalho para ele. Eu estarei clicando nele, clicando em abrir. E também eu preciso salvar essas imagens na nossa pasta. É importante você criar uma pasta. No meu caso aqui, curso criando jogos em HTML5. Você pode utilizar esse nome? Pode. Ou você cria meu primeiro jogo, ou o nome do jogo que você quiser, ou jogo em HTML5, mas é importante você criar uma pasta, você baixar essa apostila para ter como uma referência, alguma coisinha que faltou, que você quer dar uma olhada, algum conteúdo extra. É importante você estar, ela tem somente acho que 20 páginas, vamos conferir aqui. Isso, 21 páginas. Sendo que a primeira é a capa. Então ela tem poucas páginas, com bastante imagem, bastante explicado. Só que tudo que tem, praticamente tudo que tem nessa apostila, nós estaremos explicando nessa videoaula. O nosso programa já está aberto. Se você já utilizou o GIMP, você perceberá uma semelhança entre o programa GIMP e esse programa Construir 2. GIMP é um programa de edição de imagens. Inclusive no nosso site, ele tem um curso lá de GIMP. No GIMP, aqui ao lado direito fica os layers, que são as camadas. Então ele é muito semelhante aqui às propriedades e os objetos que ele reconhece. Essa página inicial ela é desnecessária, você pode estar fechando. E temos aqui, essa é a nossa ferramenta que a gente estará aprendendo a mexer nela. Mas para a gente começar, eu preciso estar salvando as imagens do nosso jogo, que são texturas. São essas 4 imagens, essas são imagens feitas em pixel art, também já explico isso no curso de GIMP, que é a arte feita ponto a ponto. Aqui um fundo, que é o background, e a gente estará utilizando essas imagens. Clicarei no botão direito, salvar a imagem como. Quando eu clico aqui, ele já reconhece cursos criando jogos em HTML5. Ele reconhece a minha pasta. Você deve escolher a pasta do seu jogo, se ela está na área de trabalho, se ela está em documento, você clica na sua pasta e salva ela lá dentro. Estarei salvando. Já foi salva a primeira imagem. Em Play, estarei salvando a imagem. Player. Bullet. Monster. Vamos lá. E só mais uma. Explosion. Que é a explosão. E salvei. Vamos aguardar. E as 4 imagens, elas já foram salvas e já está na nossa pasta. Essas imagens elas serão usadas no nosso projeto. Aqui será o fundo do nosso jogo. Aqui a bala que sairá da ponta da arma do nosso player, a explosão que será atribuída ao monstro, o monstro em si e o nosso player, o nosso jogador. Você fala assim, mas você falou que que a gente vai criar um jogo, mas para eu criar um jogo preciso criar imagem? Sim, você vai estar criando um jogo aqui, mas a gente já estará, como que é uma videoaula inicial, videoaula básica, a gente já tem algumas imagens já criadas. Essas imagens foram criadas pelo próprio site oficial da ferramenta. E logo no primeiro tutorial deles, que é em inglês, que eu traduzi, testei e criei o jogo também, é essa imagem que auxilia na primeira criação. E nas próximas videoaulas, como eu sou um design, eu quero também compartilhar com você, ensinar a como vocês criar esse fundo. Aí estará todas essas imagens que a gente utilizou na criação do nosso primeiro jogo. No nosso primeiro jogo, nós estaremos utilizando
a nossa ferramenta que a gente utiliza. Se você utiliza o Photoshop ou outra ferramenta, a gente estará utilizando um GIMP. E nele a gente criar o fundo, criar o player, criar a bala, que pode ser o que você quiser. Pode ser um laser, pode ser uma bolinha de gude saindo da ponta da arma, pode ser pode ser um lápis, uma caneta que sai e destrói o monstro. O monstro pode ser rosa, verde, pode ser quadrado, pode ser o que você quiser. A explosão pode ser roxa, cinza, pode sair uma estrelinha da explosão, o que você quiser. A gente vai estar aprendendo a criar isso também, tá bom? Então vamos lá. Aqui é uma questão muito importante. O programa em si, ele é gratuito, mas ele existe outras licenças. E a versão gratuita tem algumas pequenas limitações. Entendendo sobre as licenças de utilização. A licença gratuita é para todos, sem limitações de tempo, ou seja, ela não vai expirar. Essa versão que a gente está utilizando é a versão gratuita, Free Edition, está aqui. Claro que a gente vai comprar a versão ou padrão ou a comercial, a gente pretende, isso não é muito caro, mas você pode criar jogos à vontade utilizando a versão gratuita. A versão padrão ou comercial, ele tem outros recursos, mais para criar jogos mais avançados. Depende da sua necessidade. Então aqui, para todos, sem limitações de tempo, utilizar todo o tempo que quiser. Indicado para quem está começando a utilizar o programa. Então é importante você utilizar isso aqui, você baixa, você testa ele. Se você realmente gostou, quer continuar o curso, você viu que vale a pena, você pode estar investindo nisso aqui, $79. Que é a licença padrão para usuários mais avançados que querem criar jogos mais completos. Possui Event, que é evento, e Layer, que são as camadas ilimitadas, mais efeitos sonoros, e pode ser comercializado. Ou seja, isso vai variar de cada pessoa. Por exemplo, o Miniclip, que é um grande estúdio de jogos, a maioria dos jogos, esse jogo que eu baixei lá e ele é gratuito. O site ele ganha dinheiro com anúncios, com patrocínios, com outros recursos. E também tem alguns jogos deles que são pagos. Se você quer criar jogos só para se divertir, para você jogar, para compartilhar com os amigos. Se você quer criar um jogo e criando vários jogos que você vai lá, cria história, que os personagens criam tudo e quer criar um site, e a gente tem um curso aqui também como criar site, você quer colocar no site, quer distribuir gratuito, então você não vai precisar de uma licença comercial. Por quê? Porque você está distribuindo ele gratuito. Então se você está cobrando por cada jogo, ele é limitado, a pessoa tem que se registrar, tem que comprar, então você precisa de uma outra licença. Tem a licença padrão, que é o $79, e a licença comercial possui todas as possibilidades da licença padrão, mas com a licença comercial. Lembrando que você deve dar uma olhada mais a fundo no site, que a licença comercial dessa licença padrão, ela é limitada, então ela tem uma limitação. E aqui na licença comercial você tem a licença comercial total de comercialização. Abaixo, para você entender melhor, tem uma tabela completa comparando as três licenças. Comparando licenças. Gratuita, padrão e comercial. Estarei fazendo uma rápida comparação com vocês. Interface de usuário intuitivo, sim para todos. Motor de alta performance, que é essa engine, sim para todos. Manual completo, tem lá o manual no site, você pode estar olhando. Ele só é em inglês. Se você entende inglês, beleza. Se você não entende, entra no tradutor, Google Tradutor, do Yahoo, ou do Bing traduz e dá uma olhada, ou dicionário, ou principalmente entre aqui no nosso site que o nosso curso é gratuito. Mecanismo de física, que isso aqui é uma questão crucial no motor de jogo, que é colisão, que é movimento, tudo isso é relacionado à física, que existe no nosso universo. Você pode fazer jogos para o Facebook, você pode exportar para o Chrome Web Store, jogos offline, sim para todos. Uso comercial, aí é que ele fala, não para a versão gratuita. A licença padrão é limitada e a licença comercial você sim tem total. Você pode comercializar da forma que você quiser e na padrão é limitado. Eu acredito que seja por número de distribuição, não sei se é 30, 50 mil, alguma coisa assim. Eu já vi em outras ferramentas uma licença desse tipo. Você deve dar uma olhada no site. Limite de eventos, que na gratuita é 100. Você ainda não sabe o que é eventos no jogo, não sei se você sabe, mas acredito que não, a gente estará explicando. Na padrão é ilimitado e comercial.
Isso aqui são eventos, há possibilidades de ações, de tudo que você pode estar adicionando no jogo. Sem abono, sim, dá porque é jogos interessantes? Dá. Agora, se for um jogo muito avançado mesmo, então você precisa da licença padrão ou comercial. Limite de layers, que são limite de camadas, você tem limite de 4 camadas. Agrupamento de objetos, na versão gratuita não. Pré-visualização não. Subpastas de projeto, na versão gratuita não. Procurar por eventos não. Pacote de efeitos sonoros, sim, vem 16. Na versão na padrão vem 124, comercial 124. Pacote de músicas de fundo, sim, vem 3. Na padrão 12, na comercial 12. Pacote de sons ambiente, pacote de sprite e uma unidade de perfil. Aqui tem os valores, você pode estar clicando. Ele está falando que está... também você pode estar comprando em outras moedas. E aqui adicionamos uma nota. Estamos apresentando essa tabela com algumas traduções para o português. Para acessar o site, clique aqui. Você pode baixar o programa gratuitamente e utilizá-lo por um período indeterminado. Agora, para utilizar recursos mais avançados, existem algumas licenças para isso. Nós, do Portal Guarapa, não estamos vendendo as licenças da Engine Construct 2. Apenas estamos mostrando e explicando resumidamente sobre elas. Como reconhecemos que essa engine é muito boa para a criação de jogos, recomendamos ela e estaremos ensinando como utilizá-la através deste curso. Logo abaixo tem a apostila que já está baixada aqui, né? Claro. Você pode estar clicando e abaixando ela. Não tem ainda vídeo aula. Na hora que você for ver, né? Que você estará vendo essa vídeo aula, já vai ter essa vídeo aula. Mas nesse instante que eu estou criando, ainda não tem a vídeo aula, porque eu estou fazendo ela agora. Vamos então para a criação. Aqui foi uma teoria básica, alguns conceitos básicos. Eu não aprofundarei agora sobre cada um, sobre engine, sobre tudo isso. Agora vamos lá na criação. Vamos criar o nosso jogo. Se é a primeira vez que você está criando um jogo na sua vida, eu sei que você vai ficar emocionado, que se você quiser chorar, pode chorar, pular, bater palma, cantar. Mas é uma coisa muito emocionante. Aqueles que realmente gostam de jogos, que jogam jogos desde 3 anos de idade, sei lá, e sempre teve esse sonho de criar um jogo. Hoje, seu sonho pode ser realizado. Ou se você já é experiente, já tem conhecimento em jogos e você não conhece ainda essa ferramenta, você poderá estar vendo como que ela funciona, analisando e ver se você vai querer aprender a utilizar ela, se vale a pena ou não. Então vamos lá. Para começar a criação do nosso jogo, nós precisamos fazer uma coisa simples. Percebo que a interface dele é muito semelhante à do Windows 7. Ele reconhece, não sei como que foi criado, mas a interface dele é semelhante à do Windows 7. Tem aqui as opções. Você estará clicando aqui, File, New. Aqui ele te dá duas opções. Ele está falando que você criar um projeto. O formato dele é .capx. Ou você pode falar capx. Ou você pode usar um projeto de uma pasta. Nós estaremos utilizando a primeira opção e criando o nosso projeto. Estaremos aguardando. E se você já utilizou um programa de edição de imagem, ele é muito semelhante. O programa de edição de imagem, o que você faz? Como que você dá um zoom? Se eu apertar Ctrl do teclado e rotacionar a rodando o scroll do mouse, eu posso afastar a tela ou aproximar. Esse aqui é o nosso fundo. Quando eu clico nesse fundo aqui, ele aqui nas propriedades, ele fala o nome desse fundo, que é Layout 1. Ele fala as configurações dela, fala inclusive o tamanho da nossa tela. Isso aqui é a tela do nosso jogo. Então a tela do nosso jogo está definindo 1280 por 1024. Se eu quiser mudar isso, eu posso mudar? Posso, muito simples. Vamos lá. O lock está ativado aqui, então eu posso utilizar o teclado numérico. Se eu quiser 500,500, ou seja, 500 de largura e 500 de altura, eu posso? Posso. Eu coloquei 500,500 e apertei Enter, mudou.
Só que a configuração que a gente estará utilizando não importa a resolução do seu computador. A gente estará utilizando 1280 por 1024. Outra forma de dar zoom é se você apertar Ctrl 0, ele dá um zoom 100%. Então eu apertei Ctrl 0, ele deu um outro zoom. Ctrl escolho do mouse, eu afasto e aproximo. Existem duas formas de você estar inserindo as imagens no seu jogo. A gente começará inserindo o nosso BG, que é o Breaking Quad. Isso aqui é um Tiled, normalmente é chamado porque é o piso. Isso que será o fundo do nosso jogo. Então o que a gente faz? A gente pode clicar aqui. Opa. Meu mouse não está me ajudando. Poxa, mouse. O que você fez? Clicou 2 vezes. Vamos lá. Pronto, consegui. Clica, arrasta, vai no programa e você adicionou o fundo. Você quer mover esse fundo no seu jogo? Você clica nele e movimenta. Muito simples. Você pode movimentá-lo tanto com o mouse ou utilizando o teclado. Se você apertar para a direita a setinha, ele movimentará. E se você apertar Shift e para a direita, ele movimentará, mas uma distância maior. Então você pode movimentá-la à vontade. Ctrl Z você desfaz e Ctrl Y você refaz. Isso é um atalho padrão para os principais programas. Também no GIMP assim. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Essa foi a primeira forma de você estar inserindo um objeto. Eu estarei voltando aqui, clicando 2 vezes. Quando eu clico 2 vezes, ele me dá várias opções. Essa aqui é uma outra forma de eu estar inserindo um objeto. Se eu clicar aqui em Tiled Background, inserir, ele vai me perguntar aonde eu quero inserir. Isso faz grande diferença? Não, não faz. Você pode movimentá-lo depois. Estarei clicando aqui, mais ou menos no centro do objeto. Cliquei. Ele te dá algumas opções. Esse aqui é um pequeno editorzinho, vamos dizer um mini paint. Ele te dá algumas opções de você rotacionar a imagem que você vai importar para o seu programa. Alguns recursos bem básicos. Eu clico aqui na pasta para abrir a nossa imagem. Ele estará abrindo. Ele reconheceu a minha pasta Curso Criando Jogos em HTML5. Se aqui não abriu a sua pasta onde você salvou as imagens, você deve clicar aqui e procurar onde ela está. Temos aqui BG, que é o nosso fundo. Clico em abrir. Pronto. Se eu quiser modificá-lo, dar zoom aqui, rotacionar, isso aqui tem alguns pequenos recursos que não serão necessários. Ele já foi inserido. Se eu clicar em fechar, ele está aqui. Está aqui a nossa imagem. Eu quero que essa imagem, eu quero mudar o posicionamento dela. Eu posso, lembrando que eu já expliquei, mover com o mouse, com o teclado, ou vir aqui, Position. Ele está 605, que é o posicionamento na horizontal, e 469 na diagonal. Se eu colocar 0,0, ele estará um movimento, ele mudou o posicionamento da nossa imagem e está aqui, logo no início da nossa área, na área do nosso jogo. Estarei clicando nela novamente, estarei modificando o tamanho dela para que ela preencha toda a área do nosso jogo. Lembrando que quando eu clico aqui no fundo, ele fala o quê? Que o nosso layout, a nossa camada, ela tem 1280 por 1024 pixels. Então essa é a área total do nosso jogo. E eu quero que esse fundo, ele preencha a área total do nosso jogo. Então colocarei aqui 1280, vírgula, espaço 1024 e aperto Enter. Pronto, preencheu tudo. Aqui é a nossa primeira camada, nosso layer, chamado de layer 0, que para o português layer significa camada. Essa é a nossa camada de fundo. Eu estarei clicando em End Layer. O que eu estarei fazendo? Eu estarei adicionando uma nova camada. Por quê? Esse primeiro layer, eu posso renomear ele? Posso. Isso facilitará durante a criação do nosso jogo. A gente colocar nome nas camadas, nos objetos, para a gente saber o que ele é quando a gente vai inserir. Quando a gente vai trabalhar nele, quando a gente vai editar, quando a gente vai utilizar os eventos futuramente. Então o que eu posso fazer? Ou você clica Rename Layer no lapisinho, ou aperta F2. O que a gente pode colocar aqui? Pode botar Background.
que é o nosso fundo. Ou se você quiser, fundo. Como quiser. Seria isso com o background. Pronto. Essa camada será a camada somente para o nosso fundo. Então o nosso fundo está nessa primeira camada que é background. E aqui em Layer 1 é outra camada. Os nossos outros objetos, que são a bala, a explosão, o monstro, o play, elas ficarão todas aqui. E se eu tiver selecionado o fundo e clicar aqui duas vezes, para adicionar um novo objeto, ele será inserido no fundo. Isso não é muito interessante. Essa camada tem que ser somente para o fundo. E para eu não poder movimentá-la mais, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu clico nela e clico em cadeado. O que eu estou fazendo? Estou colocando um cadeado nela que agora eu não posso mais movimentá-la. Eu travei essa imagem. Se eu quiser editá-la novamente, eu clico no cadeado e agora eu posso movimentá-la. Mas quando eu coloco o cadeado, eu cancelo essa movimentação. Por que isso é importante? Porque eu trabalharei numa camada acima, que serão inseridos outros objetos, e nessa edição desses outros objetos, eu não quero mais mexer no fundo, eu não quero mais movimentá-lo. Então isso facilitará a criação do nosso jogo. Agora eu clico duas vezes e adicionar sprite. Clico em inserir, seleciono onde eu quero inserir. Não importa onde está inserida essa imagem, depois você pode mudar a posição. Você vai abrir o que? Primeiro inseriremos o player. Abrir, fechar. Foi inserido. Ele está aqui. Se você der um zoom e movimentar a câmera, ele está aqui, o nosso jogador, o nosso player. Ele já existe aqui no jogo. Clico duas vezes. De novo em Sprite, inserir. Clico aqui, abro a pasta. E agora vou inserir a bala. Abrir e fecho. Foi inserido. Clico duas vezes e repito o mesmo procedimento com os outros objetos. Falta inserir o monstro e a explosão. A ordem que eu insiro esses objetos faz diferença? Não, não faz. Monstro. Vamos lá. Monstro e explosão. Pronto. Todos os objetos dos nossos jogos foram inseridos como um sprite e estão aqui. Ele reconhece todos os objetos de imagem que foram inseridos, que é o nosso tilde, que é o nosso piso. Ele foi atribuído como piso e fundo, porque eu atribuí esse comportamento. Aqui temos sprite 4, 3, 2 e 1. Percebam que quando eu clico em cada um deles, as propriedades dele mudam, porque é a propriedade de cada objeto. Só que isso não é muito legal ter esses nomes. Esse nome aqui, você deve atribuir o nome específico para aquela imagem. Então, se isso aqui é um player, que é o nosso jogador, coloque player. Clico aqui, F2, escrevo player. Muito simples. A bala, você pode colocar bala em português ou bullet em inglês. No meu caso será bullet. É importante você, inicialmente, nessa primeira videoaula, você seguir os nomes que eu estou colocando, aprender um pouquinho de inglês, algumas coisas, porque o programa é em inglês também. Não é tão difícil, você não precisa ser um expert em inglês, que eu também não sou, mas ter alguns conhecimentos, entender algumas coisas é interessante. Coloque aqui monstro. Explode, que é a explosão. Pronto. Percebo que esses objetos eles foram inseridos no Layer 1. Esse Layer 1 pode ser renomeado? Pode. Posso deixar Layer 1? Posso. Assim que eu vou deixar. Lembrando que eu inseri nele porque aqui está selecionado. Se tivesse selecionado o fundo, ele será inserido no fundo, que não é o que a gente quer. A gente quer inserir nessa camada de cima. Esse fundo está com cadeado. Está tudo ocorrendo certo até o momento. Percebam que o nosso jogo, como já foi explicado, ele existe uma área que é 1280 por 1024, mas essa explosão e essa bala, eu não quero que elas estejam presentes, que elas apareçam. Ou seja, eu vou clicar na explosão
e retirá-la, movimentá-la para de fora. Ou seja, quando o jogo for executado, essa explosão, tanto essa explosão quanto essa bala, elas não irão aparecer. Elas somente irão aparecer quando eu chamá-las. Ou seja, o que acontecerá? Esse desenho, essa textura dessa bala irá ser atribuído um comportamento que, a partir da ponta do desenho dessa textura, da ponta da bala, ela sairá a partir daqui em linha reta contínua. O nosso play, ele poderá movimentar para todas as direções, que a gente estará atribuindo tanto o teclado como o mouse, que a gente utilizará esses atributos, e o monstro se movimentará em linha reta. Eu já posso executar o nosso jogo para ver o que aconteceu? Posso, perfeitamente. Você clica aqui em Run Layout. Você estará vendo, você estará executando para ver até onde foi sua criação. Estarei clicando aqui. Ele executará o meu novo projeto. Está aqui. O meu jogador está aqui. O nosso jogo já está criado. Mas se eu clicar na setinha para cima, para baixo, para a direita, ou clicar em atirar, vai acontecer alguma coisa? Claro que não. Por que não vai acontecer? Porque para criar um jogo, tudo que você quiser fazer, se você quiser que um objeto pule, você deve atribuir isso. Elas são leis da física. Se você quiser que um objeto se movimente em linha contínua e quando ele atingir outro objeto ele exploda quando tiver aquela colisão, você deve atribuir isso. As leis da física existem nos jogos. Claro que não exatamente, nem todas as leis iguaizinhas, que né, como você cria um personagem que ele pula 10 metros de altura, ou ele voa, então ele quer um pouquinho as leis da física, mas ele utiliza a física para isso, para mudar a gravidade e tudo mais. Então vamos voltar aqui ao nosso programa. O que a gente precisa atribuir a essa camada? Nós estaremos clicando 2 vezes e a gente precisa atribuir um atributo de teclado e mouse, para que ele reconheça tanto o nosso teclado e o nosso mouse. Então você clica em mouse, inserir. Ele falar que você precisa aguardar 5 segundos e ele será inserido ao seu jogo. E já está aqui, mouse. Já foi inserido. Clica 2 vezes e insere o mouse. Pronto. Ele está adicionando o nosso mouse. Agora eu posso atribuir um comportamento para o nosso play para ele se movimentar. Eu clico nele e aqui tem as opções dele. Fala o nome dele, fala a posição que ele está, a posição X e Y, que é horizontal e vertical. Ele fala o tamanho do nosso objeto, que pode ser mudado. Se você quiser fazer ele gigante e os monstros pequenininho, você pode fazer o monstro grande. Isso vai de você. Tem as animações, effect. Só que o que eu quero fazer? Eu quero atribuir um comportamento. Behaviors é comportamento em inglês. Então todo comportamento que eu atribuir, eu estarei clicando aqui. Eu clico no player, ele muda aqui. Quando eu olho no name, fala play. Então eu sei que é ele. Se fosse monster, imagina eu estar selecionando um monstro e eu coloco um comportamento que não era para ele. Então você olha aqui, name monster. Ah, por quê? Porque eu coloquei aqui monster. Então eu sei que não é ele que eu devo colocar no player. Então por isso que é a importância de você colocar nome nos seus objetos. Está aqui, selecionado. Edit Behaviors. E ele abre uma janela. E nesse mais, ele adicionar um novo. O que é isso? Ele vai adicionar um novo comportamento. Aqui existe vários comportamentos. Qual que a gente vai utilizar? Você desce, vamos lá. Movimentos, que é o que? Movimentos em português. 8 direction, que é o que? 8 direções. A gente vai atribuir para o nosso play ele se movimentar em 8 direções, que é para cima, para baixo, direita, esquerda e nas diagonais. Clica em adicionar. Fecho e vou executar o nosso jogo. Será que vai acontecer alguma coisa? Vamos ver. O nosso jogo vai atualizar. O nosso play está aqui. E agora eu vou clicar para cima. Ó, o nosso jogador está se movimentando.
para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. Se eu clicar para cima e para a direita, ele se movimentará na diagonal para a direita. E tanto para baixo e para a esquerda, na diagonal. Então, está funcionando perfeitamente. O que acontece? Aqui existe uma câmera. Existe a área do nosso jogo. Ele não está mostrando... Claro que a área do nosso jogo é maior que isso. Ele está mostrando uma certa área que a câmera não segue o nosso jogador. Ou seja, em jogos de tiro como esse que a gente quer criar, é importante que a câmera siga ele. Então o que acontece? Se eu clicar, se eu movimentá-lo e ele passar daqui, a câmera não está seguindo ele. O que vai acontecer? Ele vai desaparecer. Porque eu não atribuí esse comportamento. Para atribuir esse comportamento é muito fácil. Eu vou clicar no nosso player e vou ir no mesmo lugar. Edit Behaviors, que é o quê? Adicionar comportamento. Quando você clica, você vê aqui. Ele tem um comportamento de 8 direções. Se eu clicar nesse local e remover, eu posso. Eu posso renomeá-lo, colocar outro nome, colocar em português, em japonês, o que você quiser. Pode. Só que eu quero adicionar um novo comportamento. Qual que será esse comportamento? Scroll to. O que é isso? Ele fará que a câmera siga ele. E adiciono. Pronto. Simples. Vou executar. Perceba o que acontece agora. Executou. Agora a câmera começa exatamente nele e o nosso play está centralizado no meio da câmera. Quando eu clico para a esquerda, perceba o que acontece? Notaram alguma diferença? Agora a câmera está seguindo ele. No nosso jogo, o nosso monstro está logo aqui abaixo. Será que eu consigo ver ele? Tá aqui. Olha o nosso monstrinho aqui. Nosso monstro ainda não foi atribuído nenhuma inteligência artificial. Inteligência artificial, na questão de jogos, é aquilo que você atribui. É como se você estiver criando uma inteligência para um objeto, para um monstro, para um player, para o que for, para que seja jogado pela máquina. Então você atribui alguns comportamentos e aquele objeto ele executará. Como nós poderemos atribuir o comportamento de quê? Desse monstro, a gente programa que ele ande a partir daqui onde ele está, ele vai para a direita, vamos dizer 800 pixels, depois para baixo, depois para a esquerda, e ele faça somente esse movimento. Podemos atribuir isso? Podemos. Podemos atribuir que ele se mova só em linha reta? Podemos. É limitado. Então vamos lá. Mas o que a gente quer atribuir de comportamento para esse monstro é o comportamento de bullet. Existe um comportamento aqui que chama bullet, que é o comportamento de bala. O que ele faz? Ele faz que a partir do centro do objeto, a partir dele, ele se move em linha reta, contínua e infinita. Então vamos lá. Temos o nosso monstro. Da mesma forma que eu vim aqui no nosso player, percebo que nas propriedades dele, as opções dele mudaram. Por quê? Existe uma hierarquia aqui em Behaviors, que é o comportamento do nosso jogador. A gente adicionou o quê? 8 direction, que é o quê? 8 direções. A gente atribuiu para ele andar em 8 direções. A gente ainda pode configurar outras coisas? Podemos. Aqui fala Max Speed, Acceleration, Deceleration, Direction. Você pode configurar. Eu não quero que ele se movimente na diagonal, somente para a direita. Você pode mudar isso? Pode. Mas não será o foco dessa aula. Mas é possível que, se você quiser testar, mudar o speed, colocar ele rapidão ou ele lentaço, pode fazer. E aqui, Scroll to também está aqui. Quando eu clico no monstro, as propriedades mudam. Por quê? Porque no play a gente atribuiu 2 comportamentos e no nosso monstro não existe. O nosso monstro a gente estará adicionando um comportamento diferente. Eu clico aqui em Edit, clico no maisinho e desço. Aqui, lembra que eu falei do bullet? A gente atribuiu 8 direções para o nosso play. Só que eu quero esse bullet que ele faz. O que eu expliquei, a partir do centro do objeto, esse movimento entrará em linha reta, contínua e infinita. Eu clico em adicionar e foi atribuído. Agora estarei executando para ver o que vai acontecer. Vamos lá.
E nosso moço, cadê? Nossa, ele já sumiu da tela. Por quê? Porque ele se tá se movimentando em linha reta contínua. Só que o speed dele, quando eu clico aqui nele, tem aqui, ó, bullet, que foi o comportamento que a gente atribuiu. Você pode minimizar e expandi-lo. E tem aqui as configurações da bullet, que é a nossa bala, que foi o é um comportamento. A gente podia atribuir isso ao player? Podemos. Só que a gente atribuiu ao moço. O speed dele está 400. Como que isso é medido? 400 pixels por segundo. O que seria um pixel? Eu vou estar dando zoom. E aqui a gente pode ver, isso aqui é um pixel. Eu dei muito zoom para ver esse pixel. Pixel é um pequeno pontinho na tela. Então, qual a configuração que está atribuída a esse moço? Estarei clicando nele. 400 pixels por segundo. Ou seja, ele se movimentará 400 pixels por segundo. Eu estarei mudando para 80. Você pode estar mudando para 1 para sacanear esse moço, botar ele lentar? Pode. Ou 10, o que quiser. Vamos lá, estarei executando. Antes ele estava muito rápido, porque estava 400 pixels. Agora estarei descendo. Cadê você, monstro? Cadê o nosso moço? 80. Executar. Vamos lá. Vamos ver. Ah, tá aqui, ó. Nosso moço está se movimentando 80 pixels por segundo. Eu estou um pouquinho mais rápido. E tá aqui o nosso moço. Ele sairá da área do nosso jogo. Ele terá um movimento infinito. Só que a gente vai deixar esse movimento infinito dele, por quê? Porque depois a gente vai configurar que quando o nosso moço, o que vai acontecer? Ele tem um movimento em linha reta infinito, certo? Só que a gente vai depois estar atribuindo um outro atributo, que quando ele chegar no fim da área do nosso jogo, ele vai girar e vai se movimentar para outra direção. E quando ele chegar aqui, ele se movimenta novamente para outra direção. Então ele vai apenas continuar sumir daqui e ficar um movimento infinito para a direita. Ele estará chegando no fim e estará voltando para o nosso jogo. E quando ele atingir nosso player, game over. Meu filho, o joguinho é bem difícil que a gente vai criar. Não seja jogo fácil não. Só que acontece uma coisa. Temos a área do nosso jogo. Quando eu venho com o player, aqui ao fim, essa área direita do nosso jogo é o fim aqui do nosso jogo. A nossa área é somente essa. Saindo dessa linha, saiu da área do jogo. Se eu movimentar com o nosso player, ele estará saindo da área do nosso jogo. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele não saia nenhuma desses lados da área do nosso jogo. Para atribuir esse novo comportamento é muito simples. Clica no player, voltamos lá. Edit Behaviors. Vamos editar e adicionar comportamentos. Já tem dois comportamentos que eles se movem para várias direções e a câmera segue ele. Agora eu não quero que ele saia da área do jogo. Então eu clico aqui. Bound to Layout. Pronto, adicionar. Já foi adicionado esse comportamento. E estarei executando o nosso jogo. Estarei vendo o nosso moço estar aqui. Eu quero ir até o fim da área do nosso jogo e tentar sair. Vamos ver se eu consigo? Eu estou clicando para a direita, mas não está acontecendo nada. Eu estou clicando aqui, ó. Escuta o barulhinho. Por quê? Porque agora atribuir para o nosso jogador não sair da área do nosso jogo. Continuando. Vamos a nossa bala. A nossa bala, a gente vai precisar atribuir o mesmo comportamento que a gente atribuiu ao moço, que é o comportamento de bullet, que é movimento em linha reta contínuo. Só que tem um probleminha. Ele é infinito. O nosso moço, ele vai voltar na área, então não vai continuar infinitamente andando e vai sumir. Vai continuar indo para lá e a gente não vai ver mais ele. A bala, ela não vai sair da área do jogo e vai voltar para a área novamente. A gente poderia fazer isso? Poderia. Tudo é possível.
mas não é o interessante. Então eu preciso atribuir um comportamento que, quando eu atirar, e vão dizer que a bala não acerta nenhum monstro, e ela vai indo, chegou aqui no fim. Ela continuará infinitamente para a direita, e isso consome memória do computador. Então imagina você dar 100 tiros aqui continuando, gastando desnecessariamente a memória do computador. Então eu quero que quando ele chegar aqui, passou dessa linha, da fim da área do nosso jogo, ela suma, ela exploda. Não é essa explosão, ele estará sumindo, sendo removido. Espera aí, vamos lá. Iniciar segredo. Eu clico na bala, vou adicionar um comportamento. Clico no maisinho. Primeiro comportamento de bala, é claro, eu quero que se movimente em linha reta contínua. Foi adicionado, igual no moço. Só que eu volto novamente aqui e vou adicionar agora Destroy Outside Layout. O que isso vai fazer? O que eu expliquei. Quando ele sair fora do nosso layout, ele explodirá. Esses objetos, pronto, tá aqui inserido. Esses dois objetos devem ficar na área aqui de fora. Eles só serão executados quando a gente vai haver uma ligação entre eles, mas eles só vão aparecer quando a gente chamar. Ou seja, qual que vai ser o chamado para a bala? Quando eu clico no mouse, o botão esquerdo é o tiro. Então cada clique vai chamar a bala. Só que ela deve ficar aqui do lado de fora. E a nossa explosão, a gente deve atribuir o fade, que é o desvanecer. Ou seja, ela vai aparecer, essa explosão, e ela vai desaparecer num determinado tempo. Então eu venho aqui, Edit Behaviors, clico no mais, procura aqui, Fade, está aqui, pronto. E clico em adicionar. Foi adicionado o desvanecer. Percebo que está aqui, as opções de Fade está aqui. Fade Out Time, que é o tempo que levará para isso. Para ele aparecer e desaparecer. Aqui está 1 segundo. Só que a gente utilizará 1.5, que é o que? Meio segundo. Se você deixar 1 segundo, 10 segundos e assim por diante. A gente estará configurando meio segundo. Você clicando fora, desselecionar as opções dele e já foi atribuído. Nosso moço está aqui. Agora o que a gente quer fazer? Já temos um moço criado. A gente vai reaproveitá-lo. Eu quero que tenha vários e vários moços dele. Então, como que eu duplico um objeto? Existem duas formas para isso. Ou você clica Ctrl do teclado e arrasta. Opa. Pronto. Tive que dar uns cliques a mais que meu mouse está com um probleminha, né? Vou juntar um dinheirinho e comprar um mouse melhor. Vamos lá. E tá aqui, eu apertei Ctrl e arrastei, ele duplicou. Ou eu aperto Ctrl C, Ctrl V. Percebo que a setinha lá muda e fala onde que eu quero colar esse objeto. Clico aqui, adicionei um monstro. Ctrl C, Ctrl V. Adicionei outro monstro. 1, 2, 3, 4, 5. Ctrl C, Ctrl V. Adiciona aqui, Ctrl C, Ctrl V. Opa. Acabei apertando duas vezes. E os nossos monstros estão aqui. Eu vou estar afastando um pouquinho o nosso... Cadê o nosso player? Vamos lá, vamos afastá-lo. Isso. Nosso player está aqui. Prontinho. Se eu executar o nosso jogo, ele estará atualizando. E os nossos monstros estão se movimentando. Olha. Todos estão aqui. Se ele encostar no nosso player, acontece alguma coisa? Acontece nada. Por quê? Porque a gente não atribui o comportamento que isso aconteça. Que quando ele caixa a colisão com o nosso player, quando houver a colisão do monstro, da textura monstro com a textura player, e o player morre, não foi atribuído isso. Mas a gente vai atribuir, vamos lá. Só que agora, lembra que eu falei que a gente atribuiu o mouse e o teclado, e ele já reconheceu o nosso teclado e está funcionando? Agora eu quero que ele perceba que eu estou movimentando o cursor do mouse, só que ele não segue esse cursor.
Eu quero que ele siga esse cursor, por quê? Porque futuramente eu estarei clicando e onde eu clicar e na direção que o meu cursor estiver, ele estará direcionado para aquela direção e ele lançará o tiro, que é a nossa bullet. Então o que eu venho aqui? Opa, cancelar, não é isso. Mousezinho. Vamos lá, layout. E aqui tem Event Sheet, que é a nossa folha de evento. Você estará clicando aqui que a gente criará o nosso primeiro evento. Você clica 2 vezes, vai em System. Opa, calma. Acabou clicando demais. O mouse não está ajudando. Vamos lá, mouse. Clico 2 vezes. System, próximo. Every tick. Agora eu terei que explicar uma coisinha. A maioria dos monitores atualiza sua tela 60 vezes por segundo. Construct 2 vai tentar igualar essa configuração. Isso significa que a folha de eventos, que é que a gente está aqui, é executada 60 vezes por segundo. Isso que é um tique, isso que a gente está criando. A gente vai tentar criar essa configuração do monitor de atualizar a sua tela 60 vezes por segundo. Então a gente precisa atribuir isso. Então clico aqui, clico 2 vezes. Foi atribuído o nosso primeiro evento, que está em sistema, e tique. Tique é isso. Isso é o que é um tique. Agora eu preciso adicionar uma ação. Então eu vou end action. Uma ação para quem? Para o nosso player. Clico 2 vezes nele. E aqui ele me dá várias opções. A opção que eu preciso é ajustar o ângulo para a posição, ou set angle to hard position, que é essa opção aqui, set angle to hard position. Clico nela e próximo. Quando eu clico nessa opção, estamos definindo o ângulo do mouse em relação ao jogador. O que você estará escrevendo aqui em X e Y. Na opção de X, a gente estará escrevendo mouse ponto X maiúsculo. E embaixo nós estaremos colocando mouse ponto Y maiúsculo. O que isso faz? Porque a gente está definindo o ângulo do mouse em relação ao jogador. Então a gente está definindo o mouse X que é a horizontal e a vertical. Vou estar fechando para vocês entenderem. Você clicando em Done, você fechando, pronto. Criamos o nosso evento e atribuímos uma ação ao nosso jogador que está ligado a esse evento. Agora eu estarei clicando em Run Layout, executando o nosso jogo. Vamos ver se aconteceu alguma coisa. Olha o que aconteceu. Eu estou movendo o mouse. Se você seguiu até aqui o nosso passo corretamente e terminou de atribuir, você deve estar aí emocionado se for seu primeiro jogo. Ó. Agora o que acontece? Eu posso movimentá-lo e ele segue o nosso mouse. Que legal. Falta atribuir ele atirar, ele destruir o monstro, mas terminamos a nossa primeira videoaula. Agora eu falo para você. O site vai estar do jeito que ele está para fazer essa página. Você sabe quanto tempo eu levei para fazer isso? Tem uma semana que eu me dediquei só ao site, acordando 4, 5 horas da manhã. Melhorei o site, botei atendimento, sistema de notícia todo dia, leio a notícia, coloco a notícia, coloco minha opinião, tem os comentários. E tudo isso foi feito nessa semana. Também é uma explicação, porque o nosso número de videoaulas por semana é um número considerável, às vezes 3, às vezes diariamente, todo dia tem uma videoaula nova. No mês passado, a gente está no segundo mês do nosso portal, do Portal Guarapa, do canal Guarapa. Então a gente já, no primeiro mês, a gente viu mais de 30 videoaulas, ou seja, é uma média de mais de um vídeo por dia.
Então a gente tem essa média. Nessa semana não teve, vai ter agora, no domingo à noite, que eu estou fazendo aqui, dia 20/5/2012. Vocês olham aqui, ó, domingo à noite. Eu estou aqui fazendo essa videoaula com muita boa vontade, que eu também gosto de jogos, sou um fã e quero que vocês que têm interesse de não somente jogar, de vocês criar jogos, estou criando. E logo aqui abaixo tem os comentários. Sabe o que isso aqui é? Comentários. É importante você estar comentando. Ou você comenta no YouTube, no canal, você tem a conta no YouTube, você entra lá, veja lá 300 acessos, 200 acessos na videoaula e eu tô vendo poucos comentários. É muito importante você estar comentando, porque eu quero saber se você realmente gostou, se não gostou, se você quer dar uma sugestão. A gente ninguém sabe de tudo. Então, mesmo você, não importa a sua idade, se você tem 13 anos, está vendo nossa videoaula e quer dar sua opinião, comenta aí, fala o que você quer. Ninguém eu não sei se outras pessoas vão entrar aqui e comentar alguma coisa sobre o que você falar. Mas eu não vou desfazer de você, nem falar nada. Se for uma dúvida, não tenha vergonha. A dúvida que seja, que aluno não deve ter dúvida, não deve ter vergonha de colocar a dúvida que seja. Porque o que é fácil para um é difícil para o outro. Então ninguém sabe de tudo. Ninguém é dono absoluto da verdade e isso. Então é importante, você comenta aqui, você fala o que você quiser, mas você comenta. Tem o nosso canal no YouTube, para comentar, claro que precisa conta no YouTube. E tem o nosso site. Para você comentar aqui, coloca o seu nome, seu e-mail. O website não é obrigatório e você comenta aqui. Precisa registrar para comentar? Não, você precisa nada. Você só preenche aqui os dados obrigatórios que é nome e e-mail e coloca o seu comentário, que seja opinião, sugestão. É muito importante, gente. Quando a gente está na sala de aula com alunos, a gente tem lá diário a opinião dos alunos aí falando, dúvida e tudo. Então aqui online eu não estou vendo vocês aí do outro lado. Então é importante você estar falando, que é uma forma de motivar. Não tem aquela coisa de eu preciso que vocês comentem e cobrem a videoaula que vocês querem. Eu tô querendo aprender isso. Ou a gente não criou um curso de um tema que você quer saber. Ou a gente não criou um curso de JavaScript e PHP. A gente pretende, sim, claro, criar vários e vários cursos. Se for necessário a gente buscar um outro profissional, se a gente não tiver conhecimento, a gente busca, a gente investe nisso. Mas eu quero que vocês falam, eu quero tal videoaula. Se for para reclamar, você colocou tal videoaula e tem um bom tempo que você não envia a próxima, eu quero a próxima, eu vi aquelas videoaulas e quero continuar. Então pode cobrar, pode comentar, pode reclamar pelo comentário. Você ainda tem vergonha, não quer colocar aqui sua dúvida? Tem o nosso e-mail, tem o nosso atendimento online. Então, estejam atentos. O nosso jogo já está criado. E se fosse o primeiro... Eu sei que no meu primeiro jogo eu fiquei emocionado. Eu sei que você está emocionado aí. Tenha um bom dia, boa sorte e bons estudos. Aqui é o professor Rafael Guarapa. E é isso aí, galera.